72, eu era jovem, era muito jovem. Tá? Foi uma campanha emocionante, então, né? Eu nunca tinha eu havia discursado muito pouco em público, quando no internato, tá? E a primeira reunião assim, que a gente fez foi lá, alguém de vocês do Sertão dos Correios, não? Não, foi passei um pouquinho lá no Sertão dos Mendes, lá, que tem uma venda, quem sobe à direita, tal, a venda em cima, numa lombinha, e lá embaixo ficou o povo e nós ficamos aqui em cima. Ali foi a minha primeira vez de falar em público, assim, em campanha política, que o senhor Luney falou e encerrou a nossa reunião. Dali para frente ele nunca mais encerrou, porque eu nunca mais deixei. Eu sempre falava por último para dizer que quem era o responsável, quem seria prefeito, quem ia comandar Tubarão, quem estava em campanha éramos nós, eu naquela época, eu e o Paulinho Maia, certo? Que éramos assim. Então isso aconteceu na primeira. E na primeira também, assim, algum detalhe importantíssimo, certo? Por exemplo, na carreata, quando nós chegamos ali que é lá na esquina da Altamiro Guimarães com a que vem da ponte lá. Acho que sei. Quem era o dono da padaria? O Alicide Farias. Chegasse, já ouviu falar nele? Acho que já ouvi falar. Eu falar, né? Então, ele tinha a padaria naquela época, foi um cara que me ajudou bastante. Quando era inclinado, coisa que até então não se tinha feito. Tá? E em cima do I do irmoto tinha um ponto vermelho. Porque esse ponto vermelho é o que chamaria atenção naquilo aí. Como era um desenho de propaganda, até então não realizado em Tubarão, ficou fácil, né, de a gente transmitir uma mensagem. Na época que nós estávamos impugnados, né, que não podíamos concorrer, nós já tínhamos placas espalhadas pela cidade. Tá? Aí não podíamos concorrer, resolvemos pintá-las de preto, onde tinha o nosso nome, a gente pintou de preto. Por quê? Porque faria uma baita propaganda, porque o quê? Quem passava disse assim, mas aqui estava o nome do irmão do Celso, agora não tem mais nada, está pintado de preto. O que foi que aconteceu? Então aquilo conseguia criar uma conversação, um bate-papo entre a população e vendia, no sentido, não nos vendendo, mas vendia a nossa imagem, a minha do Celso, de sermos candidatos a prefeito. E assim foi. Nós ganhamos a eleição, tá, certo? Dessa maneira, mas com outro detalhe. Eu, por exemplo, me especializei naquela eleição de ir nos colégios. Eu esperava a saída do colégio. Entregava qualquer um, desde pequenininho ou grande. Faça um favor para mim, entrega para o pai ou para a mamãe, certo? E pede para ela votar no irmão e no Celso. Pede para ela votar no Tali, por exemplo. Vocês já estudaram cores? Não, né? A cor que a retina grava melhor é amarelo, aquele amarelo forte, o amarelo gelado. Então, as nossas propagandas eram isso, com as letras em preto, e não registrar a nossa candidatura. Fizemos uma apelação para o Tribunal Regional, Florianópolis, e perdemos por 3 votos a 2. Só que lá abre-se um parente. Os 2 juízes que votaram ali, votaram a favor da chapa, que éramos eu e o Celso Meneghel, a nosso favor. E 3 outros votaram contra. E entre aqueles que votaram a favor, orientaram uns repórteres daqui de Tubarão que estavam lá transmitindo, tá, de que, certo, nós deveríamos apelar para Brasília que ganharíamos. Tá? E isso foi feito, e assim se procedeu. Entre a minha chegada a Tubarão, que foi numa terça-feira, porque eu fui liberado numa segunda-feira, só teve um domingo de intervalo, o outro domingo foi eleição. Então, praticamente, eu fiquei 12 dias sendo candidato. Né? Cheguei em Tubarão, foi uma festa muito bonita, né? Eu vejo assim a minha madrasta, a minha esposa, eu não consegui chegar nelas porque chegava, só faltava me rasgar. Né? Aí fizemos um comício no Peri e começamos. Aí eu comecei a campanha, né? Cheguei aqui na terça-feira, né? De noite, e na quarta-feira de manhã cedo eu já estava na rua pedindo voto. E com uma característica bem grande. Além do detalhe... O que o senhor sentiu ao ser eleito a prefeito de Tubarão? Em qual das eleições para prefeito se pergunta? Acho que na primeira. Primeira, 1972. Isso. Eu era um guri, eu tinha 31 anos. Né?
e sou, apesar de eu decorrer todo esse tempo, eu sou o prefeito mais jovem eleito para Tubarão de todos os tempos. Ninguém foi eleito com menos idade do que eu. E ninguém atingiu os 30 anos que eu fui eleito. A não ser que tenha, acho que talvez pelo falecimento de um que o outro vice assumiu, talvez ele possa ter sido até mais moço que eu. Mas eleito pelo povo mesmo assim, ninguém foi mais que eu. E a segunda vez, né, foi em 92, lá foi em 72, depois foi em 92. Eu já era bem maduro, né? Eu já tinha 50 anos de idade, né? Eu já amadureci bastante, certo? Aí a sensação é uma sensação indescritível. Eu acho que só pode senti-la quem vive aquele momento. Eu vou viver o momento da minha última eleição, tá certo? Foi uma eleição em que, aqui em Tubarão, um meritíssimo juiz de direito me impugnou. Tá? Eu não poderia ser candidato, porque num problema de convenções e tal, nós fomos orientados de que poderíamos proceder como procedemos. Fizeram o filme, né? Se vocês complementarem. Hoje nós viemos visitar aquele que foi o refúgio de William Zumblick para suas obras. Aqui, ó. Esse aqui é o único que que ficou por causa do pai dele. Pode ir ali que eu vou bater uma foto de vocês. Agora sim, informe. Hoje viemos visitar o refúgio de Zumblick, onde ele fez suas obras.
Escrever livros infantis ou infanto-juvenil é sem dúvida poder participar do processo de criação, de sonhos, de imaginação, do processo cognitivo das crianças, e talvez por isso a responsabilidade como escritora e a paixão cada dia maior em saber que a gente está fazendo parte deste universo e, de certa forma, contribuindo para o crescimento desta criança. Com relação à escolha das graduações, evidentemente que eu fiz uma análise. Na época eu trabalhava na Tractebel Energia, aqui no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, o que seria propício para que eu pudesse, então, fortalecer e trabalhar dentro da minha área de atuação. Então, Relações Públicas foi escolhida e eu trabalhava como coordenadora do programa do Menor Aprendiz, também como coordenadora do programa de estágio e, talvez o mais importante para a escolha deste curso, é que eu era a coordenadora do programa de visitas do Complexo Termoelétrico. Depois, Publicidade e Propaganda seguiu, porque eu já fazia parte também aqui, era um braço da nossa sede, da parte de comunicação do Complexo Termoelétrico. Depois, administração de empresas, porque eu comecei a fazer uma pós-graduação em recursos humanos e percebi que a administração que eu havia deixado para trás na minha juventude estava fazendo falta. Então, nesse período, eu fiz administração de empresa e a pós-graduação em recursos humanos. Tudo isso para que eu pudesse, então, seguir adiante num futuro que era o meu sonho, trabalhar no Comitê de Sustentabilidade da empresa com projetos sociais, e isso aconteceu. Minha permanência de 8 anos nesse comitê me deu aí muita oportunidade de trabalhar em projetos sociais, especialmente na área da educação especial, na área da educação. São áreas que eu tenho maior apreço, maior respeito, maior admiração, e também em outras áreas que a gente considerava que o projeto era essencial para aquela comunidade. Respondendo à pergunta como foi o ano de 74 para minha família, foi um ano bastante difícil. Nós perdemos absolutamente tudo o que tinha dentro de casa e o que o meu pai tinha também no seu almoxarifado, vamos dizer assim, de vassouras que ele fazia na época, né? Ele tinha feito um financiamento pelo Banco do Brasil para montar essa fábrica e a fábrica foi levada inteira. Ficamos apenas com a casa. Mas o que foi mais difícil e marcante neste ano é que durante a madrugada eu me lembro que um caminhão passou buzinando, chamando todo mundo para acordar, levantar, porque estava vindo muita água lá da serra. E a mamãe só teve tempo assim de ajeitar algumas coisas. A minha irmã me levou junto com meu irmão mais moço para Criciúma. Conseguimos passar com água mais ou menos ali na altura do joelho. E mamãe passou mal, foi para o hospital. O papai foi para a igreja matriz, né, a nossa catedral. Meu irmão ficou em casa tentando ajeitar todas as coisas, e nessa situação ficamos todos separados, todos divididos. Para quem estava em Criciúma, não tinha uma comunicação, a gente só sabia que Tubarão tinha sido varrida da história. Eu achava que mamãe e papai tinham morrido, meu irmão também. Levamos muitos dias, quase 17 dias, para se reencontrar. E quando chegamos em casa, né, a quantidade de lama, mais ou menos aí 1,20 m de altura de lama, eu e meu irmão, a gente ficou arrasado, porque tudo aquilo que trazia e remetia à nossa infância tinha sido levado embora. A gente não tinha um brinquedo, não tinha uma boneca, não tinha absolutamente nada. Muita tristeza, uma casa vazia, os vizinhos com tudo perdido também. Então era assim uma situação muito precária, de muito esforço da minha família e da família do nosso entorno, das famílias do nosso entorno. Então, assim, foi muito marcante porque a gente soube de relatos de pessoas ficando em cima do forro, passando fome, passando sede. Então, tudo isso ficou marcado muito na minha vida pela enchente de 1974. Mas o importante é que, depois de tantos dias,
a gente acabou então reunindo a família e também foi um momento de muita emoção quando eu e meu irmão mais novo conseguimos ver a nossa mãe de novo lá pelo 18º dia. Então foi uma emoção muito grande que eu não esqueço nunca até hoje. Como eu me tornei escritora? Na verdade, eu costumo falar das minhas palestras, inclusive para os alunos, que o livro me achou. O livro, ele veio ao meu encontro, porque eu recebi uma ligação num determinado dia, 19 de dezembro de 2018, de uma pessoa querendo comprar um texto meu para transformar num livro infantil. E aquilo me pegou de surpresa. Eu não imaginava nunca que eu tivesse a capacidade de escrever um livro, principalmente um livro infantil. Então, ao invés de vender a minha história, eu fui em Porto Alegre buscar com uma amiga minha, que era ilustradora, para saber como a gente poderia fazer com que o livro ficasse no meu nome, ao invés de eu ceder a minha história para uma outra pessoa. E assim, ficamos 10 meses debruçadas no primeiro projeto, e a Casa de Lata Quadrada foi lançado no dia, aliás, né, que eu estava fazendo 56 anos. Meu primeiro livro no dia do meu aniversário. Depois seguiram-se 1, 2, 3, 4, 5 mil Cadê Cadu, Sua Majestade Dona Locomotiva, o livro de Anitta e agora em lançamento A Família do Senhor Lagarto. Eu confesso que trabalhar com adulto é muito mais complicado do que trabalhar com o universo infantil. Estou vendo isso no dia a dia. Estou apaixonada e talvez por isso uma produção tão efetiva em apenas 3 anos, porque no momento que a gente se entrega para essa criança, no momento que a gente vê uma criança com o livro que a gente escreveu, claro que também tem a autoria das ilustrações, que para o universo infantil é extremamente importante. Os meus 4 primeiros livros foram ilustrados por Iris Tanaka, esse meu 5º livro pela Tita Tinta, e nós estamos aí apaixonadas, eu diria assim, tanto eu quanto as ilustradoras, com todas as manifestações que vêm acontecendo, né? Um agradecimento especial aos professores que têm nos dado essa oportunidade, aos diretores das escolas que têm nos dado esta oportunidade de se colocar à frente das crianças. Também, né, no universo que a gente vem descobrindo agora, que muitos deles acham, imaginam que o autor mora dentro do livro. Então, sem dúvida nenhuma, sempre uma emoção. Cada visita, cada escola, cada sala de aula, cada abraço de uma criança, cada depoimento de um pai, de uma mãe, cada criança que conta que foi alfabetizada com o seu livro, pode ter certeza que não existe reconhecimento maior, não existe emoção maior para um escritor do que tudo isso. E claro, daí finalizando essa minha resposta, talvez uma das deferências maiores, né, que eu pude receber agora ao longo desses 3 anos tão curtos, mas tão potentes, eu diria, foi a minha admissão na AGEB, Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, seccional de Santa Catarina, e agora uma emoção sem fim também ser admitida na ACATU, Academia Tubaronense de Letras. É uma honra poder participar com nomes tão importantes da nossa cidade dentro da literatura. A gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas e não se deixar abalar por qualquer problema, afinal não existe rosas sem espinhos. Foi com este pensamento que o Genésio Antônio Mendes construiu sua carreira e alcançou o pódio de um dos maiores empresários mais bem-sucedidos da região, fundador da GAN, distribuidora de produtos farmacêuticos, médicos e de higiene pessoal, e do Farol Shop, tem um dos empreendimentos mais influentes do sul do Brasil. O empresário iniciou sua trajetória cedo, de família humilde. Ele era o caçula de 10 irmãos. O pai morreu quando o Genésio tinha 4 anos e a mãe vendia doces para sustentar os filhos. Não tendo condições para manter os estudos, Genésio estudou até o 4º ano primário. Aos 13 anos começou a trabalhar lavando chão e limpando vidro de uma farmácia. Genésio começou a estudar os livros na farmácia e conseguiu um emprego em uma manipulação. A vida foi melhorando e pareceu que a sorte estava do seu lado. Ele decidiu começar um consórcio de um carro e no primeiro sorteio foi contemplado. Jovem, recém-casado e com 2 filhos pequenos, o carro seria a chance de ter uma vida confortável, mas, pensando no futuro, Genésio decidiu vender o carro e investir o dinheiro em prol do seu próprio negócio.
Como eu já tinha experiência com a fabricação de remédios, comecei a fazer e vender produtos médicos. Ele trabalhava, fabricava e nas horas vagas saía de bicicleta para vender. Hoje, após 46 anos de pontapé inicial, a GAM possui 550 funcionários e não para crescer, movido por desafios. Em 2006, Genésio decidiu apostar em algo inovador para a região. Eu queria alguma coisa que viesse mexer com a cidade e valorizasse a região, ressalta. Por 6 meses ficou estudando o funcionamento de um shopping. Trouxe uma empresa de São Paulo que ficou 90 dias pesquisando estatísticas do shopping regional. Mandou o filho, Márcio Mendes, e o superintendente Ivo Prim a São Paulo de 15 em 15 dias durante 2 anos para fazer os cursos de administração e gerenciamento. Com a ajuda dos colaboradores, abriu para o shopping. Tudo isso porque eu queria que as pessoas daqui tivessem a oportunidade de dirigir. Raimundo José Ghisoni nasceu em Braço do Norte, Santa Catarina, em 13 de 8 de 1925. Foi ordenado diácono em 1949, na Catedral de Florianópolis, por Dom Joaquim Domingues de Oliveira, de 1950 a 1952. Foi professor e orientador de disciplina no Seminário Preparativo em São Ludgero, de 1952 a 1954. Vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá, de 1954 a 1955. Vigário paroquial na paróquia de São José, em Criciúma, de 1955 a 1963. Secretário-geral da Diocese de Tubarão e vigário paroquial da Catedral de Tubarão, de 1963 a 1993. José Warmuth observou com interesse o fascínio que as pessoas de fora tinham pelos trens da cidade, já que a ferrovia Teresa Cristina foi uma das últimas a se desativar os trens a vapor. Lembre-se também de visitantes de outros países que vinham até Tubarão para ver os trens a vapor. Por isso, resolveu ajudar a construir o museu, ainda que ache que tal tesouro é pouco valorizado pela região.